Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos ver um conteúdo complementar ao restante do curso, o qual se trata de modelos de regressão, de modelagem de regressão, a partir de uma abordagem de aprendizagem supervisionada, na qual nós introduzimos aqui um dos modelos mais utilizados, que é o Random Forest. Bom, primeiramente é preciso entender do que se trata a aprendizagem supervisionada. A aprendizagem supervisionada é uma técnica de machine learning, de aprendizado de máquina, na qual é estabelecido o treinamento de um banco de dados para que esse banco de dados, o aprendizado sobre ele, nos forneça reconhecimentos, identificação de padrões, de tendências através deles, e com isso nos permita a extrair previsões relacionadas a fenômenos, eventos e processos. Então, essa aprendizagem supervisionada, que é ocorrida através do fornecimento pelo usuário dos algoritmos de aprendizagem de variáveis de saída, que no caso são as variáveis dependentes, né, as variáveis respostas, e dados de entrada que dizem respeito às variáveis preditivas. Então, através desse treinamento para aprendizagem sobre o banco de dados, os algoritmos, como, por exemplo, o Random Forest, aprendem erros contidos dentro desses dados para prover previsões robustas acerca de padrões contidos neles. Tem dois tipos de aprendizagem supervisionada, sendo a de nosso interesse, que nós vamos ver aqui, a regressão, na qual os dados de saída, ou seja, variável dependente, é de natureza numérica, certo? Dados contínuos, né? E, por exemplo, e nós temos aqui a classificação supervisionada, que é uma outra abordagem na qual a sua variável dependente, ela é fatorial, ela é categórica, então ela pode ser binária, 0 ou 1, análogo a uma regressão logística, né? Ou pode ser multiclasse, né? Então, aqui nós vamos ver o que é de nosso interesse do curso, que é a regressão supervisionada e não a classificação em si, ok? Bom, seguindo esse propósito do aprendizado supervisionado, o Random Forest ele é uma técnica de aprendizagem baseada no que é chamado, numa abordagem estatística, que é chamada de árvores de decisão. Essas árvores de decisão, elas atuam distribuindo as estimativas das variáveis preditivas e a variável dependente, num formato de árvore, como nós podemos ver aqui nessa figura, em que nós temos múltiplas árvores de decisão, que é como o Random Forest trabalha, com múltiplas árvores de decisão. E aqui nós podemos ver que no nó de cada árvore, né, aqui no nó de cada árvore a gente tem um conjunto de variáveis preditivas, certo? E essas variáveis preditivas, elas vão compor o que nós chamamos de ramos das árvores, e as variáveis dependentes, o que seriam um análogo às folhas, né, as terminações dessas árvores para prover a previsão final do nosso modelo Random Forest, que é baseado na média de todas essas árvores de decisão, certo? Então, cada nó das árvores de decisão incrementa, funciona incrementando, né, adquirindo um ganho de informação estatística, e o algoritmo termina o seu processamento para previsão quando todos os nós atingiram um ganho suficiente de informação, e com isso permite um desempenho preditivo ótimo do modelo e maior redução de erros de predição pelas variáveis de entrada, que são as variáveis preditivas distribuídas nos nós dos ramos.
certo? Aqui nós temos um exemplozinho, por exemplo, que é um exemplozinho meramente ilustrativo, na qual nós temos aqui em verdinho cogumelo comestível e em rosa aqui cogumelo venenoso, por exemplo, né? E aqui nós temos os valores, né? Os valores atribuídos para as árvores de decisão em cada nó dos ramos dessa árvore, ok? E aí, como nós vamos ver também na parte prática, no R, você pode fazer um pré-diagnóstico que você verifica um número ideal de atribuir número de variáveis preditivas, ou seja, de dados de entrada para cada nó da árvore de decisão, que maximize a redução de erros na predição pelo modelo Random Forest. Nesse quesito, então, das árvores de decisão, o Random Forest é um dos mais reconhecidos modelos, certo? Os algoritmos da família Random Forest, que são vários algoritmos dessa família, e nós temos as principais implementações, né, por exemplo, com o pacote Random Forest, e também o pacote Caret, né, mas o pacote Random Forest é especificamente para Random Forest. E o modelo Random Forest, ele trabalha estimando erros a partir de uma predição média de erros que é baseada na média da variância de todas as árvores de decisão. Aqui nós temos, nesse desenhozinho esquemático aqui, isso aqui seria uma árvore de decisão, correto? O Random Forest ele vai trabalhar com múltiplas árvores de decisão até esgotar, né, o ganho de informação por nós nos ramos de cada árvore, e ele extrai a média da variância de todas essas árvores para prover a medida de erro e, consequentemente, a predição de uma forma mais robusta, ok? O Random Forest ele é baseado numa estatística, numa abordagem estatística, em que ele trabalha utilizando árvores de decisão por meio de uma agregação de bootstrap, que é uma técnica conhecida como bagging. E essa técnica, né, popularmente referida como bagging, ela permite reduzir a variância e aumenta a estabilidade estatística dos resultados da predição, né, porque ela coleta, a partir dessa técnica, ela coleta aleatoriamente informações das variáveis, né, no caso, por exemplo, das variáveis de entrada, das preditivas em cada árvore de decisão. E esse processo randomizado em cada árvore de decisão, depois é extraída essa média da variância que vai nos dar o cálculo do erro final e a predição, ok? E também uma outra vantagem dessa técnica, né, do Random Forest, baseada na árvore de decisão, é que ele permite que nós evitemos um problema de superestimativa da predição, né, conhecido como overfitting, porque ele trabalha desempenhando um maior equilíbrio da compensação da relação do chamado viés-variância, né? É o bias-variance trade-off, que às vezes você tem um problema em que você corrige o viés, mas enviesa a variância, ou corrige bem o cálculo, a estimativa da variância, mas reduz a precisão de lidar com viés, né? Então, esse processo que a técnica do bagging fornece, ele permite que nós reduzimos esse problema, ok? Da relação do viés variância, tornando mais equilibrado. Além disso, os algoritmos da família Random Forest, através da seleção aleatória de um grupo de observações de dados de treinamento para a construção das múltiplas árvores de decisão, ele promove essa ação
calculando a média do erro residual quadrado através de uma técnica, né, baseada no Bagging, que é a out of Bagging. E essa técnica ela permite a estimativa da média de um erro residual, no qual vai ser trabalhado selecionando 70% dos dados de treinamento para a construção das múltiplas árvores no modelo Random Forest, ok? Para treinar o seu algoritmo no reconhecimento dos padrões nos seus dados, certo? E os 30%, ou seja, os dados remanescentes, eles vão ser utilizados para o chamado modelo teste ou validação, que é aquele que vai estimar os erros e, consequentemente, vai te prover, né, vai ser no qual você vai basear para interpretar a performance, a qualidade preditiva do seu modelo, ok? Porque se o seu modelo consegue calcular baixos erros, né? Como, por exemplo, o RMSE, né? A raiz do erro quadrado médio, e consegue ter uma performance preditiva, né? Seja ajustando um R quadrado, no caso de uma regressão, né? Para um modelo desses, né? Embora é mais usual o RMSE para comparar modelos, né? Ou então, no caso de uma classificação, um índice capa ou uma acurácia, se você consegue bons valores com baixos erros e alta performance preditiva com 30% dos seus dados, então o seu algoritmo está trabalhando bem na estimativa, né, na predição daquela variável dependente a partir daquele conjunto de dados de entrada, de dados de variáveis preditivas, ok? E através desse procedimento baseado no cálculo dos erros com out of back, é possível, a partir da média da variância de todas as árvores construídas, o modelo estimar a importância de cada variável preditiva para o cálculo do erro de predição. E quanto maior, né, como nós podemos ver aqui, quanto maior é o valor desse erro que representa essa variável preditiva, mais importante ela é para a predição daquela variável dependente, ok? Então, nós temos usualmente, no caso do Random Forest, dois tipos de métricas que são largamente usadas, que é a pureza do nó, e que é uma métrica que se baseia numa medição que tem como objetivo reduzir o total de impureza nos nós, né, nas splits, nas divisões das árvores de decisão, para um cálculo da média de cada variável preditiva sobre os nós de todas as árvores de decisão, ok? Porém, essa medida aqui, ela, embora computacionalmente mais rápida, né, essa medida aqui, ela é mais predisposta a viés, a overfitting, né, e coisas do tipo. Então, é mais usual e desejável a interpretação da importância das suas variáveis preditivas para a predição de uma variável dependente, né, de um dado de saída no modelo, a você utilizar o erro quadrado médio, o MSE, que o cálculo se baseia no out of back, no OBB, e quanto maior o valor do MSE, igual podemos ver aqui, maior a importância da variável preditiva. Então, aqui ó, é ranqueado da mais importante para menos importante. Quanto maior o erro que é previsto, né, por essa métrica, por qualquer uma das métricas, né, mas falando dessa aqui, do MSE, que é mais robusta, quanto maior for o valor, mais a importância, porque é mais essa variável consegue prever um erro médio, né? Então, ela é mais importante para predição da variável dependente em questão, ok? O único porém é que o MSE ele é um pouco mais computacionalmente demandante,
né? Então, você deve priorizar o NP, a pureza do nó, apenas quando realmente você precisar de um pouco mais de agilidade computacional. Mas na medida que for mais passível de aplicação, é recomendável o MSE, ok? E na prática nós vamos ver em outra aula, no R, como executar e interpretar na prática cada um dos parâmetros que compõem o nosso modelo Random Forest e dar um sentido menos abstrato e mais aplicado para esse conteúdo teórico aqui que nós vimos nesse vídeo. Então, muito obrigado por assistir essa aula e nos vemos no próximo vídeo.